E aí, galera, tudo bom? Como é que vão vocês? Desejo que estejam todos em paz. E aqui é o professor Pelúzio, do 7º ano da Escola José Jocel. E nós vamos continuar com o nosso assunto Espaço Urbano Brasileiro. Vocês podem acompanhar pelo livro, tá? Eu trago mais imagens e explicações nos slides, né? E vocês podem acompanhar pelo livro, que o assunto está coerente com os livros. Embora eu acrescente outras coisas, né? Outras questões, eu não me prenda só ao livro. Beleza? Então vamos lá. Só para revisar um pouco, na aula passada a gente viu um pouco sobre a questão da urbanização brasileira, o histórico da urbanização. Depois vimos a questão da desigualdade dentro do processo de urbanização, que existem alguns lugares com maior infraestrutura, maiores serviços urbanos e outros locais com menor infraestrutura. Né? Também vimos a questão dos conceitos entre rural e urbano, o que é rural, o que é urbano, e a polêmica que se dá hoje, porque espaços rurais têm muitos serviços urbanos, né? E algumas áreas urbanas têm características rurais até, pessoas que apenas moram na cidade, mas têm uma vida inteiramente rural, né? E tem pessoas também que moram no rural e têm uma vida extremamente urbana, que nem tem ovos de galinha, compra pão, leite todo dia, traz da cidade e só mora na zona rural. E aí tem essas questões aí que nós discutimos semana passada. Bom, e também sobre a questão do povoamento do Brasil, né? Que a maior concentração das pessoas estão, sem dúvida, nas áreas urbanas, né? Vimos aí nesse gráfico. Beleza? E também vimos a questão da rede urbana, da hierarquia urbana, que hoje, com as tecnologias, isso mudou, né? Não é mais aquela escadinha, vila, cidade, né? Cidade regional, metrópole e tal. Hoje, a própria vila tem conexão direta com a cidade global, né? Com a metrópole global. Né? Beleza. Então, hoje sim, a gente vai chegar nesse ponto aqui, que é os problemas ambientais urbanos. A concentração de pessoas nas cidades vai trazer problemas, é claro. E esses problemas vão acontecer de forma muito frequente, né? Porque quando aumenta a pressão populacional, a gente aumenta aí a pressão de uso do espaço urbano. Então, problemas ligados ao próprio ambiente, à própria limpeza do espaço, até mesmo ao ar que respiramos nas cidades grandes. Então, vamos começar com esse problema aí da inversão térmica, tá? Então, a inversão térmica, ela é um fenômeno atmosférico urbano que ocorre nas cidades, muito comum, né? Nas cidades mais industrializadas, né? Então, os poluentes que são retidos nas camadas da atmosfera, próximo à superfície, provocam doenças respiratórias, várias, né? As doenças ligadas ao sistema respiratório, né? Irritação nos olhos, problemas dessa natureza. Como isso acontece, né? Nessa imagem aí, nós podemos ver que essa primeiro lado, né, esse lado onde tem as setas subindo direto, né, até o fim, é o fluxo normal de ar, né? O ar quente fica embaixo, o ar frio, tá? E depois o ar mais frio. Então, o que acontece? Naturalmente, o fluxo, né, o vai e vem da entrada e saída de ar frio, ar quente, há esse movimento normal. A inversão térmica é quando essa camada, né, primeiro você tem a relação ar quente, ar frio e o ar mais frio, né, vai subindo, vai diminuindo. Né? Eu falei, foi na outra turma, mas quando nós fizemos a aula de campo, vocês lembram que em cima da Serra do Araripe, lá a gente tem um tempo mais gostoso, mais frio, né? Porque a cada 200 metros que a gente sobe de altitude, diminui 1 grau na temperatura.
Então, na cidade é isso, né? O ar é mais quente próximo do solo, mais frio vai ficando mais frio. A inversão térmica, o que acontece? Uma camada de ar quente se sobrepõe à camada de ar frio, né? E aí essa camada de ar quente em cima do ar frio, ela vai provocar uma concentração de calor maior, né? O vapor, né? O que nós chamamos aqui no Nordeste de quintura, né? A quintura que está no solo, ela não vai subir para a atmosfera, ela vai ficar retida, né? Ficar abafada. Então, aquele calor abafado é o que nós sentimos quando andamos no final da tarde, na Grande São Paulo, né? Que eu já visitei muito. Então, eu posso falar que é a maior cidade brasileira, né? Então, esse é um fenômeno do problema ambiental urbano, que é a inversão térmica. Beleza? Vamos lá. Bom, o outro problema urbano, tá, é a ilha de calor. Tá? Vejam, essa imagem de cima ela é bem didática, tá? Essa imagem aí do centro ela é uma imagem bem didática. Por quê? Porque a área que tem a população, né? A área que tem uma concentração de cidades, a concentração populacional, que é uma cidade, então ela tem todo o solo coberto de asfalto, ou de paralelepípedo, ou de outro sistema de calçamento do solo, então já impede de haver umidade, né, como há nas áreas com floresta. Então a cidade já é desflorestada, já é um problema, né? E além disso vai ter o calor que evapora das casas, dos fogões, mesmo que não sejam fogões a lenhas como antigamente existiam as chaminés das casas, mas existem as chaminés de padarias, né? De casas de bolo, de locais, de restaurantes, de churrasqueiras, de bares, de restaurantes, das próprias casas, né? Porque tem fogões acesos e vai liberar aqui numa concentração de casas maior que no espaço rural, que tem uma casa, dá um espaço, vai ter outra casa lá longe. Na cidade são casinhas próximas uma da outra. Então isso vai gerar um problema. Aquela área que tem maior concentração de pessoas, maior emissão do poluentes, de calor, né? Eu estou falando das fontes de calor. Então isso vai provocar um ambiente mais quente, né? Então, vejam esse gráfico abaixo aí, né, que mostra a temperatura. Nos outros lugares, a temperatura é abaixo de 30 graus, né, nas duas extremidades do gráfico abaixo, né, e onde tem os prédios, a maior concentração de prédios, né, se você tem um prédio alto, você tem um monte de casas ali, tem às vezes 4 casas por andar. Então, aquilo vai gerar mais calor. Primeiro, a concentração de pessoas, né, exagera aí o uso do fogão, né, o uso de automóveis e gera calor. E aí você vai ter essa concentração de calor, por isso que é chamada a ilha de calor. Então o gráfico vai assim nas áreas verdes, normal, quando chega na área de calor, a temperatura sobe, né? E aí você tem esse fenômeno da ilha de calor, né? Essa pouca vegetação com que as cidades fazem com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao redor, mesmo que não seja rural. Existem áreas urbanas que são bem florestadas, como alguns parques, né? Em algumas cidades grandes existem parques que são bem florestados, né? Áreas, Parque do Ibirapuera, o Frederracha, lá na Vila Alpina, enfim, outros lugares, né? A Praça Farroupilha, lá em Porto Alegre, né? A Praça do Derby, em Recife, né? O Parque Dona Lindu, lá na praia de Recife, lá Boa Viagem, né? Então são espaços assim mais abertos, né? Diferentes da concentração de prédios. Bom,
Outro problema urbano, ambiental urbano, é a chuva ácida, tá? A chuva ácida é um problema ambiental urbano porque a emissão dos gases emitidos, né, pela poluição dos carros, pelas fábricas, e aí padarias e outras fábricas que queimam gás, que emitem fumaça, elas mandam dióxido de enxofre, né, óxido de azoto, enfim, e vários outros gases, né, que eles se misturam na atmosfera e formam aí uma chuva que é ácida, uma chuva que é ácida. Essa chuva ácida, ela pode não ser uma chuva de outra cor. A coloração dela não altera. O que altera são os componentes químicos da chuva. Então, ela não é uma chuva que a água vai cair barrenta ou coisa desse tipo. De jeito nenhum. É a mesma chuva, né, a mesma característica física. Mas ela vai ter componentes aí como ácido nítrico, ácido sulfúrico, que pode corroer estruturas como estátuas, né? E também matar plantações, causar mortandade de peixes. Essas são algumas consequências. Essa charge aí abaixo, né? Do lado direito abaixo, você vê uma charge bem satírica aí, né? A criança e o pai indo para a escola, né? Então, assim, o esqueletinho, né? Pai, o que são as chuvas ácidas, né? São chuvas ácidas, né? Assim, num ambiente que já não tem mais, né, cidadãos de uma cidade grande, por exemplo. E isso pode não acontecer só na cidade grande, né? Essa poluição ela pode acontecer na cidade grande porque recebe as fontes de poluição da chuva ácida, mas a nuvem se forma e é carregada pelos ventos para outras áreas. Então, uma cidade distante que não emite muita poluição pode pagar o preço da chuva ácida, né? Então, são problemas que podem acontecer. Tá, vamos para outro problema urbano, né? Problema urbano, problema ambiental urbano. Outro problema ambiental urbano é, com certeza, os lixões, né? Os lixões nas grandes cidades. Na frente, nós vamos falar de poluição dos solos, aí vamos voltar para falar mais do lixo de cedro, né? Porque o lixo de cedro está muito relacionado aos problemas ambientais urbanos, né? O lixão de cedro, especialmente, que hoje teve o cedro está fazendo uma coleta muito eficiente hoje, em que todo o lixo está sendo carregado para o aterro em Salgueiro, né? Mas aí essas imagens, a gente vê aí uma cidade noturna, né? Uma imagem noturna de uma cidade grande, uma cidade limpa, né? Você vê uma cidade cheia de luzes e tal, e aparentemente aquela coisa bonita e bela. Mas essa cidade aí, cada cidadão, cada carro cada luz acesa aí é acendida por um cidadão que gera alguma quantidade de lixo. E esse lixo vai ser colhido por grandes caminhões e ser jogado em aterros sanitários aí, grandes lixões que provocam um estrago enorme no ambiente. Então, há como amenizar isso, tem como diminuir esses efeitos, do lixo, né? Um tratamento menos agressivo ao meio ambiente com o lixo, né? Os aterros sanitários são formas de melhor cuidar do lixo, beleza? Então, pessoal, hoje praticamente esses conteúdos que eu queria falar. E outra atividade complementar é essa, que é vocês assistirem a esse filme aqui, né? Então, o filme Ilha das Flores, né? Ele é um filme, tem um link aqui no YouTube, mas também vou deixar na descrição o link também para que vocês possam acessar. E aí, vocês vão assistir esse filme e fazer uma discussão. E aqui eu estou explicando, né? Eu quero que, né, nesse momento, trabalhar não apenas a interpretação textual, né? Por quê? Porque o filme
você vai se dar logo com essa questão da linguagem, que ele é um filme hipertexto, né? Parece, deixa me ver, Andrei. Parece Andrei falando, né? Andrei começa a falar uma coisa e vai outra. O filme tem essa linguagem mais ligada a recursos visuais que é uma coisa bem louca e faz uma crítica aí a esse excesso de conteúdo, mas no fundo ele tem uma mensagem legal sobre o que é ser humano, sobre liberdade, enfim, vocês assistam para ver, não vou contar o filme. A linguagem ácida, né, uma linguagem aquecida, né, quase científica, aliada aos recursos visuais, que remete o espectador ao formalismo dos livros didáticos, né? Ele lembra aquele excesso de conteúdo que eu falo, às vezes, que o livro didático tem. Contribui para a construção da ironia e para a constituição de sentidos pretendidos pelo criador de Ilha das Flores, que é Jorge Furtado, o autor, né? Ao final da exibição, os alunos podem, né, devem elaborar pontos de vista sobre a compreensão do filme, né, e guardar as anotações para a próxima aula, onde discutiremos mais sobre o filme. Beleza? Um abraço.